Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência no segundo vídeo da série O Caminho da Cruz. E nós vamos perceber onde Jesus está nessa reflexão. Já não tem mais multidões, tem somente a solidão. Já não tem mais aplausos, somente o silêncio. É um lugar de dor e onde foi tomada a decisão que mudou completamente a história da humanidade, a nossa história. Então, queria te convidar com muito respeito para esse momento de angústia do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa reflexão vai se dar no Evangelho de Lucas, é o capítulo 22, versículos 39 a 46, que diz o seguinte: E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E acontecia que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Somente para dar o contexto, quando nós vivíamos no jardim do Éden, nas figuras de Adão e Eva, os nossos pais, nós vivíamos em perfeita harmonia com o Senhor, fazendo as suas vontades, caminhando com Ele, seguindo exatamente aquilo que Deus tinha planejado, em perfeita harmonia e perfeição com Ele. Mas nós fomos desobedientes e nós caímos. Quando nós caímos, nós permitimos que o pecado entrasse dentro do nosso coração, virou a raiz do nosso coração, nós fomos expulsos do paraíso à nossa própria sorte, de acordo com as nossas próprias vontades. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com aquilo que não é perfeito de acordo com a sua vontade. E nessa queda, seria necessário que nós nos redimíssemos dos nossos pecados, esses pecados pudessem ser apagados, de modo que nós pudéssemos novamente estar diante de Deus. Mas para nós humanos era impossível. No momento que nós tomamos a decisão de desobedecer ao Senhor, nós já estamos em queda, já caminhando para a morte, e não havia mais esperança para a humanidade. Mas, no plano de Deus, no plano de redenção, ele via Jesus Cristo. Jesus é Deus, o Verbo encarnado, ele caminha nessa terra com a palma dos seus pés. E aqui nós estamos, no Jardim das Oliveiras. Jesus fala para o Pai: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que Jesus, ali ele estava dizendo para o Senhor que ele se colocava diante dele para poder ser punido no nosso lugar. Não foi à toa que ele transpirou água e sangue. Imagina a dor de estar carregando sobre si todo o pecado da humanidade. E ele carregou o meu e o seu pecado. Carregou o meu e o seu pecado. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, esses pecados também são perdoados, porque ele já carregou esses pecados na cruz. E nós temos uma nova chance de estar diante do Pai, à mesa do Pai, retornarmos ao jardim do Éden. Foi isso que Jesus Cristo fez. Então, ali ele não estava com medo daquilo que ele enfrentaria, mas ele seria punido por todos os pecados daqueles que passaram e daqueles que ainda virão. Imagina esse volume de pecados. E ali ele era homem, então ele sentiu, ele passou por todo aquele flagelo, por toda aquela dor. Ele era homem, mas obviamente seria impossível para um ser humano como eu, você, suportarmos uma dor daquele tamanho, Deus o punindo, porque Deus é justiça.
Muitas pessoas perguntam, poxa, por que Deus ele puniu o seu próprio filho? Porque era a única maneira de estarmos limpos diante de Deus novamente, estarmos puros. E Jesus ele vem justamente para poder carregar sobre os ombros todas as nossas faltas. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva. Quando nós compreendemos isso no profundo, não tem como isso não alcançar o nosso coração. Um coração egoísta, orgulhoso, arrogante, que não se quebranta, um coração de pedra, de ferro. Essa palavra ela precisa falar aos nossos corações, porque o nosso Senhor ele veio a esse mundo para poder passar por tudo isso. E aquele momento ali foi um momento, o que ele temia naquele momento é virar pecado diante do Pai. Então isso o machucou profundamente, por isso que ele faz essa pergunta. Mas certamente vem a frase seguinte: contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então a gente percebe, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se entrega completamente à vontade do Pai. E muitas vezes nós aqui ainda tentamos fazer as nossas próprias vontades, seguir os nossos próprios preceitos, o nosso próprio coração, sendo que o Filho de Deus, o Deus vivo, que veio a esse mundo, o Verbo encarnado, ele se entregou completamente às vontades do Pai. Eu queria perguntar para você, quantas vezes você também já esteve no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, também lutando entre fazer as suas vontades e as vontades do Pai? Saiba que há algo especial durante essa semana, durante essa manhã. Jesus ele quer completar aquilo que ele veio fazer, que é se entregar por nós. Mas se não houver uma entrega do nosso coração ao Senhor, a gente continua ainda na queda, continua rumo à perdição, e ele vem justamente para poder mudar essa história. E se Jesus ele vem para poder se entregar, ele se entregou, e a gente ainda não está preparado para poder fazer essa entrega, meu irmão, minha irmã. Ele veio por todos nós, mas a gente sabe que nem todos serão salvos por decisão própria, por escolhas próprias, mas ele se apresenta diante de nós essa manhã, para que a gente possa recordar aquilo que ele fez, aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, aquela dor insuportável, para poder nos libertar, para poder nos trazer de volta ao Pai. Se essa mensagem, meu irmão, minha irmã, ela alcança seu coração, se você percebe que Jesus está falando com você e nesse momento você vê essa semente que alcança o seu coração, um coração que está fértil, um coração que está ávido para poder permitir que ele te lave, que me lave da forma que ele idealizou. Se você está pronto para poder fazer as vontades do Senhor, da mesma forma que era feita lá no Jardim do Éden, na perfeita harmonia, nós vamos fazer aqui uma oração que ele vai falar ao nosso coração nessa semana dolorosa, mas muito especial para nós. Então vamos lá. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por essas inspirações, te agradecer por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui estão em especial, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, te agradecemos pela sua decisão. Nós tomamos conhecimento, Pai, aquilo que o Senhor sofreu, Pai. A sua decisão, Pai, significava e significa carregar os meus pecados, os meus fardos nas suas costas. O Senhor carregou isso, Pai. O Senhor decidiu por isso, pagou com seu sangue na cruz, Pai, toda a minha dívida, Senhor Jesus. E através de Ti eu posso regressar ao Pai. Eu posso sair, Pai, desse caminho, Pai, de morte, um caminho de perdição, ao caminho da vida, que é o caminho que foi idealizado pelo Pai para mim e para esse meu irmão, essa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Então nós queremos, diante de Ti nessa manhã, te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor fez. E colocar diante de Ti, Pai, nessa manhã, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração manso, um coração, Pai, que se deixa encontrar pela Sua transformação nessa manhã, Pai. Nós queremos ser lavados, Senhor Jesus, com Seu sangue. E nós queremos, Pai, na eternidade, fazer parte da Sua mesa, Senhor Jesus. Receba-nos, Senhor Jesus, é isso que nós pedimos nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença.
Se Jesus utilizou essa mensagem para poder falar ao seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e outros corações similares aos nossos também serão encontrados por Jesus Cristo. Queria desejar uma quarta-feira abençoada e amanhã a gente já vai para a reflexão. Ele assumiu o nosso lugar na cruz e se Deus quiser a gente se vê lá. Muito obrigado pela sua presença, grande abraço, até mais.